Bem-vindo ao Yoga 93. Bem-vindo ao canal Yoga Magia. Hoje a gente vai apresentar o método Yoga 93, que é o método de prática do yoga dentro da filosofia telêmica. Vamos lá? A gente vai a gente vai ter alguns slides aqui, justamente para elucidar o método traz para o desenvolvimento do adepto, seja ele o adepto só das práticas de yoga, quanto o adepto também de escolas iniciáticas. E aí, como é importante dizer, a gente vai focar na filosofia telêmica, mas não significa que o yoga não se adeque em outros sistemas mágicos. A gente vai, ao longo da aula aqui, a gente vai desenvolver e vai refletir sobre essa filosofia e sobre como o yoga ele é autônomo também, ok? A gente tem que partir do pressuposto de que o magista, o médium, enfim, as consecuções que a gente faz de forma, seja metafísica, enfim, elas precisam do corpo. Então, o corpo, ele é o veículo para a consecução mágica. E esse corpo tem que estar de uma maneira, ele tem que estar numa sintonia, seja de saúde, seja de concentração, para conseguir adentrar a esse desenvolvimento mágico, mediúnico, espiritual, enfim. O que a gente traz aqui é justamente que a visão do magista é a partir do eu, do me, né? A mim. Então, quando a gente parte desta premissa de que o adepto ele tem que observar o seu próprio corpo como uma das primeiras lições das trilhas iniciáticas que a gente percebe, muito próximo a Malkuth, muito próximo, né, ao elemental terra, a gente traz também que é evidente que a experiência do yoga junto com a experiência mágica, e aí qualquer que seja, pode ser dentro de um sistema de crença da Umbanda, por exemplo, pode ser dentro do Candomblé. O médium que recebe, o médium que incorpora aquela entidade, o corpo dele precisa estar dentro, né, de um desenvolvimento, né, o corpo dele precisa estar apto a receber aquela divindade. A mesma coisa acontece em Telemann. Quando a gente faz a Assunção Forma Deus, quando a gente traz a questão de que tudo que está no universo está dentro de mim. Né? Então, o Yoga 93 ele nasce justamente para mostrar, fazer com que o adepto ele desenvolva o seu próprio corpo como um princípio, uma arma mágica também colocada, né? O objetivo é transformar o potencial bruto do corpo em poder manifestado. E para isso eu preciso de saúde, para isso eu preciso de atenção dentro, né, do que o meu corpo tá falando. O corpo ele fala, ele grita, ele avisa, né? E eu preciso estar presente e entender que o corpo está pedindo algo. Através do yoga, a gente consegue através de algumas experiências dentro do yoga, né, inclusive a prática, faz com que a gente aprenda a observar o nosso corpo também. Essa consciência corporal nos vai colocar no trilho para a consecução mágica. Veja. Então, olha só. Nós temos aqui a gênese da síntese, né? A gente tem dentro da filosofia telêmica, a gente tem o yoga como um dos pilares mesmo, não é uma coisa que nasce a partir de, é algo a ser praticada com. Então, quando eu falo do yoga, e aí a gente vai começar a tentar destrinchar o que é yoga, para dentro da filosofia telêmica, o yoga ele traz essa possibilidade, né, essa observação de união, da busca da integração total do ser, do observado e o observador. A grande questão aí é o seguinte, é que nem todas as escolas de yoga dizem que a palavra yoga
significa unir. Eu fiz mesmo uma escola que trazia que o yoga é a adaptação. Não é unir, porque unir já tem uma palavra, se não me engano, San Yoga, alguma coisa assim, e já tem uma palavra específica para união. Então, se fosse yoga fosse união, seria outra a palavra, né, que significa. Então, o que eu trago? Sim, adaptação. Em muitos aspectos. É uma adaptação, o asana é um assentamento, a gente precisa mesmo estar presente, precisa mesmo se localizar naquela postura, né? Mas eu ainda trago o que o próprio Aleister Crowley, dentro das 8 palestras sobre yoga que ele publicou, ele também traz essa questão da união, da integração, da totalidade do ser, do elemento que é observado para o observador. É quando há a união, né, dessas figuras. E aí, uma coisa que é interessante, porque a filosofia telêmica, ela traz como um propósito, né, a pessoa agir dentro da sua verdadeira vontade, dentro de um propósito que seria intrínseco daquele indivíduo. Mas como é que eu vou viver dentro desse propósito se muitas vezes eu não ouço o meu próprio corpo? Veja, a gente não ouve o nosso próprio corpo porque a nossa mente vive flutuando. Então, quando a gente precisa dessa concentração para tentar entender o que a nossa essência tá para nos dizer, né? Enfim, a gente precisa de cessar as flutuações na mente para conseguir chegar nesse limiar mental. E aí o que acontece? Dentro dos Yoga Sutras de Patanjali, ele coloca que o yoga, ele justamente né, ele busca e ele traz a cessação das flutuações da mente, que é algo que a gente vai verificar dentro da filosofia telêmica. Para você fazer uma consecução de um ritual, para você fazer qualquer atividade mágica que seja, é muito necessário concentração. É muito necessário que a sua mente esteja presente naquela intenção, né? E como é que a gente faz isso? É a partir da prática do yoga, né? O yoga, então, ele passa a ser uma experiência empírica, uma ciência empírica, que a gente vai sentir ela no corpo, né? Ao mesmo passo que quando a gente traz para a magia cerimonial, quando a gente traz para uma vertente mágica, ou enfim, de alguma religiosidade que usa o corpo também como manifestação, né, daquela crença, daquela situação, eu estabeleço a partir das minhas crenças, né, escolas iniciáticas ou qualquer coisa no gênero, a experiência que se verifica através das consecuções mágicas. Então, enquanto o yoga ele vai trabalhar dentro do corpo, a magia ela vai transcender esse corpo para os outros corpos do seu ser. Mente, espírito, enfim. O que mais você acha, você acredita que tem, né? As reverberações dentro da sua individualidade. Já na filosofia de Telemann, a gente já pode colocar que a Telemann é uma ciência experimental que vai estar toda a metodologia dela vai estar em todos os líderes que a gente tem, inclusive o Liberé, que é o líder que traz essa questão das posturas dos asanas, do pranayama. Né? Ele vai falar de clarividência, ele vai falar de algumas outras vertentes, mas ele vai trazer a consecução do asana e da respiração, que é a respiração quádrupla que ele coloca lá, o Aleister Crowley, e a gente vai trazer o Kumbhaka, que é do yoga clássico. Né? Observando essa sinergia, esses dois pilares, né, essas duas consecuções que assim elas caminham de forma concomitantemente, embora autonomamente, porque cada uma tem a sua autonomia, né? Nós temos aqui
duas vertentes que podem uma corroborar com a outra. E comigo aconteceu isso, porque eu vim do yoga, já estudava yoga há um tempo, quando eu me deparei com o Telemann. E essa sinergia fez com que todo esse método fosse criado. Na verdade, ele não foi criado, ele está sendo. Porque ele é criado a cada aula que eu dou. Ele é criado a cada vez que eu tenho um aluno disponível para mim. É uma criação que vai ser eterna. Por quê? Porque essa sinergia, ela acontece, acredito eu, em todos os graus. Seja dentro das escolas de yoga, seja dentro das escolas iniciáticas, enfim, todas. É muito importante que o adepto, desde os primeiros passos, ele já busque meditar, ele já busque trazer pelo menos a busca da sensação das flutuações na mente, que é para já, desde o início, ele poder centrar e manter sua atenção aonde está se dispondo ali aquele tempo. E quando a gente passa, né, da consecução do yoga e magia, a gente vai observar que vamos colocar um dos grandes tópicos que são muito comuns entre esses dois pilares é a busca da disciplina. Porque veja, o yoga, ele vem de toda a consecução de práticas que você precisa fazer diariamente, né? Ai, pratique yoga 2 vezes na semana. Não, pratique yoga todos os dias da semana. O yoga, ele não é um exercício físico do qual você vai parar uns dias para repouso. Não há necessidade disso. Porque o yoga ele é tão completo, mas tão completo, que você tem sequências para trabalhar grupos musculares, assim, numa infinidade. Então, é muito comum a gente ter realmente adeptos do yoga que praticam yoga 7 dias na semana. Não é regra, ninguém aqui também quer, né, trazer regra nenhuma, mas a disciplina da prática é extremamente importante para você aprender o yoga, né? Você precisa se colocar para se fazer, né, para fazer o yoga, para entrar nos asanas, né? Então, quando você traz a disciplina para dentro do yoga, a disciplina é uma tecnologia a ser absolvida. No mesmo passo, quando a gente vai estudar yoga, quando a gente vai estudar magia, a gente vai se deparar com um monte de conceitos de magia. E assim, eu tenho inúmeras apresentações aí que eu já fiz sobre yoga e magia, o que é yoga, o que é magia, o que é yoga, o que é magia. Mas assim, se você pegar todos os conceitos do que é magia, todos eles vão culminar num limiar, assim, num caminho meio comum. Que é justamente que magia, ela vai ser o exercício de todas as horas, de todos os instantes. Então, o ritualizar ao acordar, o ritualizar ao comer, o ritualizar ao ir dormir, o ritualizar ao ir tomar banho, isso também faz parte da magia. Então, você não faz magia só quando está fazendo o ritual ali, que está escrito, bonitinho. Você também está fazendo magia quando você se coloca para a consecução mágica. Quando você se coloca para fazer, você já está fazendo. Veja que a própria intenção já traz uma carga energética, né? E o yoga precisa, assim como a magia precisa. Não só de intenção, mas de disciplina. Porque como é que você vai decorar um determinado ritual? Ou como é que você vai conseguir se colocar num determinado asana se você não praticar com disciplina? Na maior quantidade de tempo que você conseguir, né? Um pianista não se torna um pianista da noite pro dia, um violinista, um artista marcial, nenhum deles. Então, quando a gente traz essa problemática para dentro da situação, eu entendo que o fogo da operação
é ainda o primeiro obstáculo, um dos obstáculos mais frequentes que eu percebo entre os meus alunos. A dificuldade de manter a disciplina. E isso é intrinsecamente importante para que a gente possa aprender, né? Para que a gente possa aprender todas as tecnologias em que envolvem o yoga, que envolvem a magia, para que a gente nesse progresso consiga minimamente manifestar uma capacidade de enfrentar as situações da vida de forma mais equânime, mas a partir da disciplina, seja no yoga, seja na magia, seja em ambas, disciplina. E aí veja, né? A gente tem que. A abordagem do Yoga 93, assim como, né, a abordagem de toda consecução mágica, ela é a partir do eu, né? Então, ela acontece a partir de uma intenção. A abordagem do Yoga 93, o que que a gente vai trabalhar, o cerne, né, do trabalho? A gente sempre vai trabalhar a disponibilidade de uma postura firme e confortável, a princípio. Porque dor vai existir, mesmo se for uma postura extremamente confortável. Se você passar 2 horas consecutivas sem movimento algum, vai doer, mesmo deitado, né? Mesmo numa postura que seja uma postura agradável. A gente tem essa possibilidade de que o corpo ele interpreta a imobilidade como, epa, algo aqui está acontecendo. Algo aqui está acontecendo da qual talvez eu nem queira. Porque muitas vezes o que a gente vai entender? Que o se alongar, né, no asana, o alongar o tempo no asana, ele justamente busca o entendimento interno do magista em tentar, e aí a gente vai usar a palavra aniquilação, porque nós temos, né, dentro da trilha do adepto, a gente tem o Miguel de Molinos, a gente tem alguns, a gente tem alguns autores que usam a palavra aniquilação da mente, né, que é também extremamente wow, mas assim, é uma forma de que fazer com que a gente consiga aniquilar o corpo e afastar qualquer tipo de distração. E aí é que a gente tem, né, os gurus, né, as pessoas, né, os yogis que são, né, performáticos, eles habitam alguns asanas bastante desconfortáveis por um longo período de tempo. Como é que eles fazem isso? Eles não sentem dor? Sentem. Mas eles conseguiram desconectar a dor física da sua postura mental. É a minha busca. É a busca de todo mundo, assim, que eu acho que tá dentro do rolê da magia, em algum aspecto. Porque nas trilhas iniciáticas que eu me debruço sobre Telemann, nós sempre teremos, né, alguns registros de a possibilidade de permanecer em asana. A gente vai ter isso dentro do método. O método vai trazer, olha, asana A, B, C, D, né? E você precisa, para que você faça o método correspondente, você precisa aprender a fazer, né? E como é que a gente faz isso? Porque dentro dos esquadros, das ordens iniciáticas da qual eu congrego, né? Nos primeiros momentos, o yoga ele não é muito claro. Mas a partir do momento que a pessoa ela realmente adentra para a trilha, ela sai da fase de probacionato, ela sai da fase de estudante e ela deságua no neofitado, aí sim, aí o yoga ele passa a ser um pouquinho mais exigente. A gente passa a ter trabalhos de realmente sentar e meditar. E como é que eu vou fazer, né, o caboclinho meditar? Coisa que ele nunca fez na vida. Parar 3 minutinhos e ficar quieto. Totalmente quieto, imóvel. 3 minutinhos sequer.
E isso é extremamente importante a pessoa que, né, se dispõe a consecuções mágicas fazer. A gente já vai entender o porquê. Mas vamos lá, olha só. Aqui os selos, né, mágicos, que eu trato como selos mágicos, porque são arquétipos que são trazidos pelo Liberé de Aleister Crowley. E, se vocês quiserem, eu vou colocar aqui o link do Radinu na descrição do vídeo. O Liberé, todos os livros que a gente vai falar, eu vou colocar o link bonitinho lá e todo mundo vai ter acesso a todas as informações que tivemos aqui, que bebemos aqui. Faz parte da minha referência bibliográfica também. Então, é importante que vocês acessem esses materiais também. Selos mágicos. Então, dentro do Liberé, o Crowley ele fala: nossa, você precisa manter essa postura de forma firme, rígida, imóvel, tá? Muitas horas. Para que a gente entenda, né? Para que a gente se in- interiorize, né? Nessa forma de colocar o corpo, é necessário que a gente comece com poucos minutos. Então, a gente vai ter, né, a postura do Deus. Vai ter a postura do Deus, que é uma postura extremamente importante, porque ela é uma postura tranquila, é fácil de se fazer. As posturas do Liberé não são posturas muito difíceis de serem feitas. Mesmo porque o yoga para o Crowley é justamente essa questão de poder fazer com que o corpo do adepto fique e tenha, né, contemple as experiências que ele está querendo ter, né? Então, ele traz alguns asanas que não necessariamente são asanas muito difíceis de serem realizados. Do Deus, por exemplo, ele está sentado numa cadeira. Aqui, vou colocar aqui para vocês a imagem. Depois nós teremos outros que cada asana vai trazer um princípio arquétipo invocado. Pelo menos dentro dos meus estudos e dentro de tudo que eu pude ler, é extremamente possível que seja algo que, né, nos dê esse princípio de arquétipo invocado. Então, quando eu me prosto na postura do Deus, eu estou tentando buscar presença divina. Eu estou tentando buscar o eu absoluto. É meditação. É a postura da meditação. É sentado na cadeira, sem, as costas não encostam atrás. E aí, quando a gente for fazer as aulas práticas, teremos aulas práticas, vou demonstrar para vocês como é que faz. O dragão, que é um arquétipo que traz, né, invocado, que eu entendo um pouco que é a questão da Kundalini, da força instintiva controlada, trabalhos tântricos, transmutação de alquimia, né, transmutação alquímica, rituais que envolvem elementos, elementais. Eu acho que tem muito a ver com o dragão. Ele é o apego a determinadas questões, né? Um apego à riqueza. Você vê, né, o dragão lá da Nuzela, ele tá guardando riqueza, ele tá guardando alguém, ele tá guardando coisas que têm valor, vamos por assim, né? E realmente o despertar da Kundalini é justamente observar esta energia da qual a gente acaba trazendo, né, bastante valor. Tá muito na moda essa coisa, né? Quero despertar minha Kundalini, vou lá fazer um Tantra Yoga. Primeiro que a gente tem aí uma divergência totalmente absurda do Tantra Yoga para o Tantra Yoga que vende aqui. Então, temos mais atenção em buscar o conceito das coisas sem necessariamente abraçar a primeira coisa que se lê na internet. Beleza? Mas, sim, a manifestação da Kundalini, né, dentro de uma consecução do yoga, né, de uma meditação, ela realmente reverbera e, assim, a gente tem relatos de pessoas, assim, que dizem questões bastante interessantes de formigamentos, de sentir mesmo que existe
uma energia que nos conecta, a espinha dorsal, todo o resto para cima, enfim. A gente vai ter também a postura do Ibis, que eu entendo como também meditação, eu entendo como rituais para Mercúrio, porque o Ibis me lembra muito Tote, né? Tem o enforcado é um asana que, inclusive, ele é realizado dentro de rituais, né? É um asana que demonstra aquele sacrifício voluntário do adepto, aquela rendição, né? Mas uma coisa intrínseca a gente dizer aqui com relação ao enforcado. Submissão à vontade superior, o silêncio interior, não é a vontade superior do outro. A gente lembra, né? Tem que pensar. Estamos partindo de um método que vai partir do eu, do corpo mágico, né? E a submissão à vontade superior é justamente diminuir os desejos efêmeros do ego, de qualquer coisa, do que eu quero, o que eu gosto, para tentar entender qual é essa vontade superior que habita a mim, que habita você, que habita todos nós. Tem a ponta da flecha, que é a vontade direcionada, do foco absoluto, é uma precisão energética, eu vejo que é uma meditação sobre Telemann. A ponta da flecha, quando um indígena, eu gosto de muito tratados indígenas, né? Então, enfim, quando o indígena ele tá amolando, né? Quando ele tá afiando a ponta da flecha, ele tá desgastando, mas ao mesmo tempo a precisão energética é tal qual que a ponta cada vez mais fina, cada vez mais poderosa, a ultrapassar os obstáculos. A gente tem, na missa gnóstica, se eu não me engano, também tem algumas posturas que fazem, né, a pessoa ficar em alguns asanas com as mãos para cima, como se fosse uma vela e tal. E eu percebo um problema imenso, porque as pessoas não conseguem ficar, nem que seja 2 minutos, enquanto, né, o sacerdote está dizendo as palavras lá e tal, os diáconos, a gente tem pessoas que já estão. Por quê? Realmente, manter o asana é complicado. Por isso que a gente começa com pouco tempo, poucos asanas e bastante reflexão sobre eles. Todas as aulas de Yoga Magia, todas as aulas de Yoga 93 serão, a princípio, a gente vai ter poucos asanas, bastante tempo neles, e bastante reflexão sobre. A gente vai ter também a postura do cadáver, que o Shavasana do Crowley é diferente do Shavasana do Yoga, né? Assim como todos os outros, enfim, não tem assim a disposição desses asanas assim de forma tão explícita no Yoga clássico. Mas o Shavasana é a morte do ego, é a receptividade, é quando a gente se prostra num conceber, numa entrega absoluta, ali você entrega o teu corpo para que ele ouça tudo que você fez durante o asana, durante a aula de yoga, durante os asanas que você fez. Isso no yoga clássico. O Crowley, o que ele fez? Ele pega o Shavasana e ele traz como a questão da morte do ego. Não a morte do ego, no sentido, não mate seu ego, por favor, tá? O matar o ego aqui é trazer, né, é tentar diferenciar desejos efêmeros de realmente vontade, verdadeira vontade. Então, o entregar isso é justamente tentar entrar, fazer essa integração com o seu interior, tal qual que o ego, ele não será ali ele não será uma personagem principal. Mas sim, ele existe, sim, ele precisa existir. Nós estamos aqui, eu tô aqui falando com você por causa disso, ok? O meu ego permite que eu esteja aqui falando para vocês, fazendo uma aula sobre um método que eu sugiro aos meus alunos. Então,
É isso. O cadáver ele também traz o Yoga Nidra, que é muito importante ser feito. Então, na consecução de uma aula de yoga clássica por uma aula de yoga dentro do sistema de Telema que a gente está fazendo, que a gente está criando, é justamente essa possibilidade de que o Yoga Nidra, no yoga clássico, é quando você devolve o teu corpo para que a sua permanência em Shavasana, né, deitado, né, em Shavasana de braços, né, para cima, de forma bem receptiva, na gestão, dentro, né, da filosofia de Telema, a gente vai gerir esse Yoga Nidra através de momento também, né, de total relaxamento. Mas ali, naquele momento, a gente vai também fazer algumas orientações, vai trazer alguns textos, vamos falar sobre algumas frases, seja do livro da lei, seja de outros líderes, mas a trazer a reflexão do ser ali naquele momento, muito a ver com a consecução que ele está realizando. Então, o cadáver dentro do sistema de Telema, ele vai trazer essa receptividade, a morte do ego, né? A própria necromancia é muito importante quando a gente vai falar do Shavasana, porque é a postura do cadáver na aula clássica. A gente nasce, cresce, desenvolve e morre. A gente faz isso dentro da aula do yoga. A nossa aula do Yoga 93 é a mesma coisa. Essa morte aqui que a gente vai usar os elementos que são referidos à filosofia de Telem, beleza? Bom, também teremos a questão da animação desse vaso, que é o vaso consagrador aí de toda a possibilidade mágica que a gente pode fazer. A gente não faz magia sem o corpo. Então, quando a gente traz a animação desse corpo, né, a animação do vaso, por assim, a gente vai colocar aí o pranayama, que a gente vai fazer bastante pranayama, porque o pranayama, ele é exatamente a energia sutil que a gente traz para dentro para ter uma expansão de força vital. Então, todo o enquadramento adequado do pranayama dentro do Yoga 93 é justamente o mesmo objetivo do yoga clássico, em ensinar o adepto, o instruído, o aluno a respirar. Respirar de forma irregular faz com que o nosso pensamento fique regular. A gente tem no Hatha Yoga Pradipika, que também, né, um texto, é um livro do yoga tradicional, ele diz assim: enquanto a respiração for irregular, a mente permanecerá instável. Enquanto a respiração se acalmar, a mente permanecerá imóvel. Por conseguinte, né, deve-se controlar a respiração. Para quê? Para que a mente permaneça imóvel. Para que as flutuações da mente cessem. É a partir do pranayama. E aí, claro, a gente vai aprender algumas técnicas do yoga clássico, inclusive para aprender a fazer a kumbhaka, que é a respiração quaternária que o Aleister Crowley traz dentro do método de Telemann. Então, olha só, purificação, a gente vai fazer na Dissodama, que é muito importante, a gente vai fazer Bástrica, e a gente vai fazer um pranayama que ele é mais meditativo, é o pranayama da respiração zumbido, que é a Brahmari. É uma pranayama da abelha. Ela é muito importante, porque eu sinto muitas vezes que esse pranayama que me coloca dentro de uma sintonia para eu conseguir fazer a meditação de meia hora, 45 minutos, uma hora que eu preciso. Certo? Então, veja, existe um arsenal prático extremamente importante dentro do yoga clássico que a gente vai usar dentro do Yoga 93 com toda certeza. E claro, né?
o Kumbhaka, o ponto de poder. Depois que a gente aprende a fazer alguns pranayamas, algumas técnicas de pranayama, inclusive a respiração Ujjayi, que é a respiração oceânica, que é aquela respiração profunda, que a gente sente o ar entrando e a gente sente o ar saindo. O Kumbhaka, ele faz com que a gente respire de forma ritmada. Só que é um tipo de pranayama que a princípio parece muito tranquilo. Porém, entretanto, contudo, se você não tiver uma habilidade, se você já não tiver um condicionamento físico para fazer a consecução da expressão quaternária da forma com que o Aleister Crowley fala, a gente tá ferrado. Porque, primeiro, a gente tá tratando aqui de um texto do século passado. É, passado. Veja, mudou um monte de coisa. A gente tem muito mais poluição no mundo. Nossa nutrição é completamente outra, diferentíssima. A quantidade de agrotóxico que a gente ingere hoje em dia é extremamente diferente do que o que acontecia na época dele. Então, é muito importante que a gente primeiro adquira um condicionamento físico bastante importante ali, de respiratório, inclusive, e depois a gente tenta paulatinamente fazer o Kumbhaka, que é o Kumbhaka do sistema de Crowley, que é a respiração quaternária. É a retenção cheia, a expiração, a retenção vazia e a inspiração. Retenção cheia, expiração, retenção vazia, inspiração. E isso vai ser contado até 4 em cada ponto respiratório aqui apresentado. A interpretação mágica que eu tenho é que quando a gente faz a suspensão desse sopro, é como se a gente se colocasse entre mundos. Neste momento, nós temos um não tempo. Talvez este momento seja muito importante a gente aprender a tê-lo. Justamente para as consecuções mágicas que a gente vai fazer dentro dos rituais, dentro das escolas esotéricas, dentro do meu terreiro, dentro do, enfim. Aprender a respirar e aprender a respirar de forma ritmada me coloca numa possibilidade de que eu consigo, até sobre a minha respiração, colocar a minha vontade. É interessantíssimo isso, porque a respiração é algo muito instintivo, a gente não para de respirar por nada, é muito, sabe, o nadador, né, os atletas de natação, essas pessoas que dependem, né, dessa retenção com ar, sem ar, enfim, sinceramente, eles estão ali dentro, né, fazendo a atividade deles, eles estão mexendo justamente com o corpo deles nesse nível, de os colocar numa concentração tamanha que até a respiração ela é secundária, no sentido de que o seu ritmo é secundário. E isso é extremamente importante para a gente ser mais habilidoso mentalmente. Aí, estudando ainda a filosofia de Telema, a gente tem que observar que Telema ela vai usar yoga em todas as suas vertentes. Então, a grande obra ela vai usar os 5 ramos do yoga, né? Vai usar o Raja Yoga, o Hatha Yoga, o Jnana Yoga, o Karma Yoga e o Bhakti Yoga. E a consecução da grande obra no meio dessa flor maravilhosa aí, né? O que eu quero que vocês percebam? A princípio, né? Vamos falar do Karma Yoga. Se você está pensando em começar a fazer aqui a prática com a gente, que vai ter, né? A gente tem várias aulas práticas para fazer juntos. A primeira lição que o yoga vai trazer para você é te libertar da ânsia de resultado. Por quê? A gente tem dentro, né, Mestre Therion, grande Mestre Therion, Aleister Crowley, diz o seguinte: tu não tens o direito de não fazer
a tua vontade. Pois vontade pura, desaliviada de propósito, liberta da ânsia de resultado, é de todavia perfeita. Então, a ânsia do resultado, muitas vezes, ela pode trazer a não consecução do magista, ou a consecução errada. Por quê? Porque a gente está tão ansioso no resultado que a gente para de viver o presente, que é onde a gente está fazendo a consecução mágica. É exatamente no agora, mexendo o agora, que a gente consegue, talvez, as intenções futuras. Mas é trazer a mente para o agora e não para o futuro. Então, eu vou fazer yoga para ficar forte. Ok. Talvez a força você vá ver dali umas 2, 3 semanas, vai se sentir um pouco mais forte, um pouco mais ágil. Mas se é a sua força que você quer, por que você não busca uma atividade que seja extremamente voltada só para isso? Agora, não, Débora, a questão é outra. Eu realmente quero transcender, porque eu sei que o yoga é a partir de uma atividade física, mas que ele promove outras possibilidades dentro do ser, correto? Correto. Porque, gente, o yoga, dentro do contexto mágico, ele vai colocar o adepto dentro, né, numa, vamos colocar num grau de reverberação que o coloca na trilha, mas ao mesmo tempo, ele vai dar a ideia de que, olha, não sou fácil. Então não adianta começar a fazer yoga já querendo saber conseguir meditar, que não vai. Não vai. Se você não medita, você não medita. No yoga tem um princípio que chama satya, que é a verdade. Seja verdadeiro consigo próprio, né? Se você nunca meditou, você não medita. A partir do momento que você se coloca na intenção de fazê-lo, lembra? Já faz parte da magia. Já faz parte, a intenção já faz parte. Aí sim, dentro de um método, na busca, na disciplina, você consegue o resultado que você quer. Mas só dentro da busca e da disciplina. Fora isso, não há resultado. E ansiar o resultado é realmente ficar ansioso. E no mundo de ansiedade, né? Uma outra questão também que eu trago aqui muito, muito, muito claro dentro do Karma Yoga, que é, né, a questão da isento de ego, isento, né, de ânsia, de apego ao resultado, é porque a gente está tratando de pessoas, a gente está tratando, nós estamos inseridos numa sociedade onde o resultado é a meta. Você precisa apresentar resultado, você precisa apresentar número, você precisa. A pessoa, o outro precisa ver que você mudou para você sentir que você mudou. E é aí que comanda o Karma Yoga, certo? Não busque lucro, não busque resultados, apenas faça. O Bhakti Yoga é a união com a divindade. A gente tem o Bhakti Yoga como o caminho do amor, da entrega. O adorante e a divindade se tornam um. Né? Então a gente tem também, dentro do Bhakti Yoga, a gente tem, dentro da filosofia de Telema, a gente também tem alguns momentos que a gente vai sim se dirigir à divindade. Claro que dentro da consecução de Telema, a divindade ela habita o meu corpo. Né? Ela está fora, mas ela está dentro. E eu tenho que fazer de tudo para que ela se manifeste dentro de mim, correto? Quando eu trago para a vertente do Bhakti Yoga em outras escolas iniciáticas, é justamente a divindade, a devoção, a se colocar em devoção. Dentro do sistema Yoga 93, a gente vai usar o Bhakti Yoga, a devoção a si próprio, em muitos aspectos. Mas, em todos os sistemas mágicos, existe essa questão da devoção. E mágicos ou não, a devoção ela está presente em diversas religiões, em diversas crenças.
Então, a gente vai colocar como a devoção a nossa verdadeira vontade. Então, toda invocação ritualística que é colocada dentro do Yoga 93, a partir do Bhakti Yoga, a partir da filosofia de Telemann também, vai trazer a consecução de realmente o constante adoração à verdadeira vontade. E isso está no Liberastart. A gente vai colocar aqui também no link, na descrição do vídeo. Liberastart, que vai tratar dessa questão da divindade, de como a gente se coloca, né, para a entrega no sentido de adorante e adorado. A metodologia experimental mais importante dentro, né, da consecução aqui mágica que a gente vai tratar dentro do Yoga 93, do que a gente vai fazer dentro do método, se resume a uma questão muito, muito, muito importante. Nós precisamos colocar um espelho de verificação. E aí, como é que eu faço esse espelho de verificação? É intrinsecamente recomendado que faça o uso do diário mágico. Ai, Débora, eu tô longe do meu diário, eu fico meses também. É importante a gente colocar as nossas referências, os nossos insights, o que a gente sentiu, inclusive o que a gente sentiu no corpo, dor. Ou, não, dessa vez, essa aula eu estava muito, muito, muito reflexivo. Nesta aula eu estava muito disperso. Nesta aula eu estava como? Tenta colocar três, pelo menos três adjetivos que te lembre como você se sentiu naquela aula. Como você se sentiu se prostrando, se colocando naqueles asanas. É muito importante, porque é a partir desse desenvolvimento, que é crucial, que a gente vai ter, você vai ter através dos símbolos dos seus insights, da simbologia que você coloca ali, o seu desenvolvimento. É como se você gravasse as suas aulas, fazendo aula. Gravasse internamente falando, gravasse o que está sentindo, né? O Yoga Nidra, que eu já falei um pouco antes, essa fase da assimilação. O Yoga Nidra, ele é extremamente importante depois da realização, depois da prática, o Yoga Nidra, para justamente entregar ao corpo a inteligência que a gente dispôs ele. É como se a gente, né, desse o corpo, um tempo para o corpo assimilar o relatório que ele teve que ler. Vamos por assim? É o tempo que você precisou ter para ver se você entendeu aquela disciplina, aquela aula, aquela coisa. É a mesma coisa, a gente coloca o corpo. E nesta hora de colocar o corpo para fazer essa assimilação, é quando a gente tenta, né, trazer o mais profundo, né, do nosso inconsciente, a simbologia que nos leva aos caminhos da consecução da verdadeira vontade, de viver uma vida plena. É isso. Te falo tanto de verdadeira vontade, mas viver uma vida plena. Você está vivendo uma verdadeira vontade, né? Claro, agindo dentro da grande obra, porque a plenitude, ela é muito edificante. E se você está se edificando, com certeza você está edificando a humanidade, porque você faz parte dela, né? A gente vai integrar, e aí eu vou tentar fazer aqui dentro do canal algumas aulas que vão integrar tanto aulas técnicas, teóricas, como aulas práticas. As aulas práticas, elas contemplarão aqui, né? A gente vai fazer aqui no nosso estúdio, estamos fazendo já, inclusive, e a gente vai tentar integrar a prática iógica com a rotina mágica. Por que não? Né? De manhã, vamos de manhã, vamos pegar uma escola iniciática em Telema que, todo dia ao acordar você tem que fazer o hash. E isso a gente tem, inclusive, em artigo. Também vou colocar aqui, artigo são análises sobre o hash do Alan Wilms. Vou pôr aqui também o link do Radinu que tá lá.
Ele coloca isso, que justamente, vejam, se eu tenho o Surya Namaskar, que é uma saudação ao sol dentro do yoga, eu também vou ter uma saudação ao sol dentro de Telema, que é o Hash. Então, é interessante que, claro, por que não? Ao adorar Deus Ra de manhã, ou adorar a Thor, ou Tum, ou até mesmo Kefra, ao adorá-los, por que não fazer um Surya Namaskar? Não se prostrar, né, no sentido de que estou reverenciando o sol. E aí, eu gosto e sugiro, né, ou ao acordar ou ao se deitar, fazer um Surya Namaskar, que a gente aprende aqui na escola, e, né, consequentemente, o Liber Hash, que também é uma saudação ao sol. O Yoga 93, ele tenta trazer o adepto para dentro da disciplina e, através da disciplina, ele desenvolve o método da forma com que ele acha melhor também, né? Na escola que ele tiver, com o instrutor que ele tiver, com quem ele tiver, onde ele estiver. Se ele estiver sozinho também, ok, porque ele vai ter, né, esses elementos, ele tem tudo escrito aí. Então, é extremamente importante que a gente faça essa sinergia aí entre o que realmente eu pratico de forma mágica, o que eu ritualizo, junto com a minha prática de yoga. Juntando as duas, a gente cria uma prática que, para mim, está sendo bastante engrandecedora em todos os aspectos, em todos os níveis da minha vida. E é por isso que estou aqui compartilhando com vocês. Outra coisa que a gente vai fazer, né, que a gente vai buscar, né, se a gente fizer as práticas, a gente pôr, né, se colocando no limiar mesmo, vou praticar aí, não diariamente, mas vou praticar quando der, mas sempre que der eu pratico o yoga, sempre que der eu faço um ritual. É importante a gente sempre colocar aqui o ouro filosófico, que é quando a gente transmuta o chumbo em ouro, quando a gente faz, né, a alquimia do ser, quando a gente consegue pegar uma pedra bruta e fazer ela ficar uma pedra toda bonita, lapidada, enfim, é justamente a união, é justamente se colocar para fazer. Então, a gente vai, a princípio, usar do silêncio. Sim. Vou começar a fazer yoga. Pra que falar para as pessoas? Pra quê? Pra quê? Você precisa de autorização? É necessário? Só se você precisar de autorização. Porque se você não precisa de autorização para ninguém, não precisa falar. Simplesmente comece. É a mesma coisa os rituais. A gente não coloca um cartaz em frente de casa falando: olha, estou fazendo um ritual para a prosperidade. A gente não faz nada disso. A gente não coloca para fora. Então, interessante. Comece sua prática de yoga quietinho, 5 minutos, que seja. Mas não precisa falar para ninguém, porque isso cria ansiedade, isso cria o outro também vai criar. Mas e aí? Tá gostando? E aí? O que você tá sentindo? Começa a ânsia de resultado. Outra coisa também, o ápice que a gente vai acreditar que é o controle mental é quando a gente conseguir realmente alcançar o kumbhaka de forma a promover essa sensação da flutuação da mente. Então, quando a gente conseguir, né, atingir esse estágio, é que realmente a gente está num nível que aí o Yoga 93 vai ter que se desdobrar um pouco mais para continuar sendo desenvolvido. Se tudo der certo, será. A, a gente vai também passar a ter, né, um controle maior da nossa respiração. E aí, importantíssimo, você que faz concurso público, ou você que está querendo, sei lá, enfim, se colocar em algum teste, alguma coisa assim, é muito importante manter a respiração equilibrada para que o seu pensamento venha ordenado, né? Como a gente viu no slide lá atrás.
E claro, né, o adepto ele purifica o corpo e torna imóvel, né, quando ele se torna imóvel no asana. Então, realmente, o asana, ele é também a purificação do ser. Então, quando a gente coloca o corpo em asana, em assentamento, a gente está purificando aquele corpo para aquele arquétipo do qual a gente está tentando buscar. E a transmutação, né, de todos esses elementos brutos aí é que vão fazer a consecução acontecer. Mas é o que eu digo, sem disciplina a gente não consegue manter, não consegue ter nenhum tipo de resultado, tá? Mas a partir do momento que a gente se propõe a uma disciplina para que aconteça, é muito possível que isso aconteça. Eu mesma nunca imaginei que ia dar aula de yoga na vida. Para quem me conhecia há 20 anos atrás, 15 anos atrás, jamais, jamais. Então, é isso, né? O caminho da auto-iniciação é o Yoga 93, porque você não precisa estar em nenhum sistema mágico incluído, você não precisa estar em nenhuma ordem iniciática, você não precisa, né, fazer parte de nenhum terreiro, não precisa nada disso. É só colocar o corpo para a consecução mágica do yoga. Só isso. Fazendo com a gente, o que acontece? Eu te possibilito algumas informações sobre Telemann, que é o nosso princípio orientador, que está pausado dentro de uma frase muito, muito importante, que é extremamente importante a gente dizer aqui, que é o amor é a lei, amor sob vontade. Então, se for se colocar para fazer a aula de yoga, se coloque por amor a si mesmo. A gente também aqui é da turma do faz o que tu queres, né? Então, veja, não há regras. Não há o que é certo, não há o que é errado dentro do Yoga 93. Mas a partir do momento que você estiver se colocando para fazer a prática, faça. Então, se o instrutor falou, olha, imagine uma laranja vermelha. Imagine uma laranja vermelha. Sem a, sem a indagação no momento. Faz a prática, obviamente. Qualquer dúvida, chama que a gente resolve, a gente responde. Mas durante a consecução, faça estritamente o que o instrutor disser. Por quê? Porque é o instrutor que está decodificando toda essa informação para tornar palatável dentro, sobre, né, um tapetinho de yoga, ok? Então, não importa se você é ou não é adepto a nenhum sistema mágico, não importa se você pode ser até ateu, não tem problema. A gente aqui vai tratar do yoga, em princípio, mas o véu que envolve será a filosofia telêmica. Então, se você sentiu esse chamado, se você gostou do que foi apresentado aqui, te convido a se inscrever no canal, te convido a dar um joinha, né? E participar das aulas práticas, que logo menos teremos aí vários playlists aí para poder trabalhar juntos, ok? Eu agradeço demais a presença de todos e até a próxima. 93. Tchau, tchau.